Bom, eu quero agradecer aqui a possibilidade de estar com vocês durante o dia. Então, eu vou estar aqui agora de manhã, vou estar aqui hoje à tarde. E não fosse o cansaço do ano inteiro vivido, eu diria que meu corpinho estaria muito mais descansado, mas eu estou feliz de estar aqui, tá certo? Mas eu estou cansado. Eu acho que esse tema é um tema muito desafiante e, de uma certa forma, o fato de eu poder estar falando depois das duas falas anteriores e também das falas de ontem, elas de uma certa forma me ajudam muito e eu posso divagar um pouco sobre algumas questões que sempre me inquietam. Eu vou pegar um pouquinho esse momento final da Beth para poder dizer que ultimamente eu tenho tido muito problema no que nós chamamos de análise de conjuntura. Porque, como regra, as análises de conjuntura parece que elas têm que obedecer uma certa noção do que genericamente a gente chama de estudos da macropolítica. E quase uma caracterização de quais são as forças que estão jogando e como elas, nos seus projetos, se contrapõem, a dinâmica dos interesses que se conflituam, as estratégias de governança que vão se estabelecendo. E, na realidade, eu tenho tido uma certa dificuldade de imaginar, depois de mais de 40 anos de análise de conjuntura, de que esses modelos de análise eles têm, de fato, resolvido as nossas perguntas. E aí eu queria, de fato, imaginar que as grandes questões que nos posicionam nas discussões sobre essa que a mesa convoca é tentar entender uma tensão constitutiva permanente nos processos sociais, que é a tensão entre os processos de subjugação na construção de certos sujeitos, de certos corpos, de certos coletivos e as práticas de resistência. Hoje à tarde eu, de uma certa maneira, vou me focar um pouco mais nisso, mas eu não poderia deixar de apontar que esse tema da micropolítica, eu acho que ela me convoca no debate dessa mesa, dialogando com várias coisas que foram colocadas aqui, quase que numa pergunta-chave, não é? O que é que nós fazemos com o que se faz sobre nós? Ou o que é que nós fazemos com o que se faz em nós? Eu acho que esse tema, e em especial o plano do cuidado e do trabalho em saúde, ele tem sido um tema de preocupação de muita gente e eu me coloco como uma das pessoas que também tem tomado isso como uma questão central. E o trabalhador, mas não só o trabalhador,
tem sido um elemento chave para pensar isso. Quando Beth começa a falar do tema da gestão, e ela fala, a gestão não é um lugar. Na realidade, ela faz uma convocatória que muito me agrada, que é a ideia de que é impossível a gente pensar qualquer composição do mundo do trabalho sem levar em consideração que todos são gestores. Ou seja, a gestão não é um lugar, a gestão não é uma característica formal dentro de uma organização. A gestão são práticas de disputa de modos de governar as vidas nas organizações. E, portanto, pertence a todos, não é? Nesta questão, o tema da tensão entre os processos e as estratégias para governar os outros e os processos e as estratégias de governar a si são constitutivas desse mundo. Elas não são aversões, ou elas não são situações excepcionais. Na realidade, elas são constitutivas. É impossível pensar no mundo do trabalho ou pensar o lugar do trabalhador sem você pensar essa tensão constitutiva. O trabalhador, ele é, de um certo ponto de vista, olhado como recurso para uma certa aposta dentro da organização. De outro lado, ele é um governante. Ou seja, o trabalhador é um ponto de tensão constitutiva exatamente nesta questão. No mundo do trabalho, os trabalhadores o tempo inteiro estão situados em eixos de força que o tentam enquadrar sobre certas direcionalidades do seu fazer. De outro lado, ele é um governante de si e ele é um governante também de outras direcionalidades. Esta é uma constitutividade no mundo do trabalho. E, portanto, uma análise de conjuntura que não consiga perceber este processo, ela, de uma certa forma, ela faz um recorte em relação à realidade, como se a realidade pudesse ser dividida entre macropolítica e micropolítica. E isso não é possível, não é? Não é possível. Eu me encanto muito com uma frase que um filósofo posiciona há bastante tempo, dizendo que a máquina desejante engancha nos determinantes. Essa frase é uma frase interessante, porque, de uma certa maneira, esse filósofo está fazendo uma grande provocação, não é? Ele diz, se considerarmos que o mundo do cotidiano é determinado por forças que estão atuando sobre ele, na realidade seria impossível a gente acompanhar a tessitura do cotidiano se nós não pudéssemos nos aproximar do modo como as máquinas desejantes se engancham na construção de si como força protagonista. Isso quer dizer que este ponto que nós estamos tratando aqui, que é o ponto do mundo do trabalho, mas olhando em específico para o trabalhador, significaria, numa análise de conjuntura, a gente tentar ir refletindo sobre como é que essa multidão, trabalhadores do campo da saúde, vem tecendo com seu protagonismo a construção cotidiana no mundo do trabalho daquilo que é o sentido mais íntimo do seu lugar, que é o campo da produção do cuidado. Qualquer análise de conjuntura teria que tratar dessa tessitura cotidiana.
e não fazer uma separabilidade entre o mundo da macro e o mundo da micro. É como se nós pudéssemos, aí sim, do ponto de vista de um outro pensador, dizendo que todas as regras constitutivas de um certo ordenamento histórico, social, se atualiza nos atos dos seus protagonistas. Ou seja, não há nada no plano macro que vai se tornar relevante se ele não for atualizado no campo da intervenção das forças que o constituem. E aí, esta é a pergunta para o tema do trabalhador. Como é mesmo que o trabalhador atualiza no seu agir essa grande questão que nós estamos aqui genericamente chamando de as ameaças do SUS? E exatamente por isso, eu gostaria de construir uma imagem ao contrário. Eu gostaria de construir a imagem de que neste nosso país, que tem toda uma construção em torno deste campo de política, a gente poderia também falar, em vez de ameaça no SUS, de fazer uma discussão do que é que o SUS ameaça. E por que o SUS, como um campo desta tensão de uma intervenção protagonista de uma multidão de trabalhadores, também é um território que ameaça. E por ameaçar, ele também sofre intervenções sobre o que é que ele ameaça. E aqui eu queria colocar que isso é um componente constitutivo num território que se atualiza a ação no mundo do trabalho de cada um dos seus protagonistas, ou seja, os trabalhadores e todos que aí compõem a intervenção cotidiana da produção do cuidado. É óbvio que eu poderia fazer um deslocamento para tentar pensar, e assino embaixo, a ideia de que o que é mesmo que os usuários forçam para instituir na cotidianeidade da produção do cuidado. Afinal de contas, qual é a vista do ponto de vista dos usuários quando eles ocupam esse território? Isso é um elemento interessante da gente poder pensar, não é? Porque se há algo que caracteriza essa possível multidão que se constitui em vários coletivos, porque talvez a melhor forma de falar dos usuários é dizer que isso também é uma multidão, seria a ideia de que eles de fato se acercam deste mundo do trabalho para usá-lo. E para usá-lo de algo muito nobre, que só eles carregam, que é exatamente, independentemente do jeito que eles possam caracterizar isso, eles procuram usar este território na defesa de si mesmo. Então, se há alguma coisa, e é muita arrogância nossa, imediatamente tentar descaracterizar o usuário ao dizer que os usuários se enganam quando se acercam deste mundo do trabalho para demandar certas coisas, na qual a gente já estabelece um mecanismo de julgamento que existiriam usuários, e aqui eu não estou brincando com o conceito do jainismo, que eu também respeito, mas que existiriam usuários mais cidadãos e usuários que não têm tanta consciência disso, porque seriam mais consumidores, não é? E de uma certa forma eu acho que isso é uma arrogância de quem faz esse julgamento a priori, porque na realidade o movimento destas forças, quando vão para dentro deste território, eles vêm como força instituinte de certas intencionalidades e de certas relações de poder, onde o que está em jogo é,
de alguma maneira, o modo como eles compreendem que é a produção da vida neles mesmos. Então, separar o movimento dos usuários de um certo entendimento, de uma luta política do cuidar de si, seria um ato profundamente arrogante de nossa parte, não é? E nesse sentido, os usuários usam mesmo, como todos nós também usamos quando estamos em posições semelhantes, não é? Então, neste sentido, o uso tem essa conotação mais forte que já foi apontada aqui antes, não é? Mas pelo lado do tema do trabalhador, isso também é interessante da gente olhar, que seria quais são mesmo os pontos de ameaça que ali no cotidiano do mundo do trabalho os trabalhadores operam e que, portanto, são territórios que precisam estar submetidos sob mecanismo de controle de apostas que podem sentir que o SUS, ao tentar realizar certos tipos de intervenções na vida coletiva, isso pode ser uma ameaça. O que é mesmo que o nosso agir cotidiano no mundo do trabalho pode ameaçar? E eu acho que é interessante a gente se aproximar disso ali no campo micropolítico da produção do cuidado. Eu acho que tem, óbvio, uma ameaça mais ampliada, que não é uma ameaça banal, mas que é uma ameaça fundamental que o Sistema Único de Saúde pode trazer dentro dele enquanto aposta societária, que é uma ameaça de que a saúde é um bem coletivo e público e não é um bem privado. Isto é um território de disputa social num lugar como o Brasil, que adquire desdobramentos micropolíticos o tempo inteiro a cada encontro. Afinal de contas, a vida de cada um é um bem público ou é um bem privado? Esta questão, do ponto de vista societário, ela é uma questão chave para a gente equacionar algumas coisas. É óbvio que quando a gente olha certos modelos societários, como por exemplo o modelo de vida americano, nós podemos nos aproximar da imagem do que seria uma sociedade que constitui a vida como bem privado. E o que significa essa constituição imaginária da vida como bem privado? Mas a gente pode, de uma certa maneira, operar um deslocamento dessa vista e imaginar o que significa uma aposta societária em que a vida é considerada, a vida de qualquer um, absolutamente um bem público e, portanto, uma riqueza da sociedade. Esse deslocamento, ele não é um deslocamento que só se manifesta na possibilidade da criação do mercado privado, por exemplo, dos planos de saúde, que é altamente relevante. Mas ele se desloca para uma outra questão, porque ele também se desloca para um campo de organização societária, onde a temática do direito ao viver como bem público muda substancialmente em relação a uma organização societária, onde a temática do viver é quase um resolver o seu bem privado como uma solução do ponto de vista da sociedade. Não é à toa que a melhor imagem que traduz a sociedade americana é uma dobra entre a força do empreendedor de si e a força do vencedor e do perdedor. Há uma construção simbólica na sociedade americana que tem um peso absolutamente significativo. Ou você é um vencedor ou você é um perdedor. Se você é um perdedor, isso é visto como um problema seu. Do outro lado, a tensão para sair dessa equação é o tempo inteiro
jogada para o seu modo privado de resolver a si mesmo como estratégia de viver enquanto um empreendedor de si. Esses dois construtos, eles são absolutamente vitais para pensar a organização de uma sociedade desse tipo. E uma sociedade desse tipo, quando vai se aproximar do valor da vida nela, ela imediatamente encosta sobre essas duas possibilidades. E ela cai num ordenamento societário muito próximo de estratégias darwinistas no campo da política social. Aqueles que são mais competentes sobrevivem. Os que não são mais competentes, que pena, pode sobrar alguma migalha para eles. Ora, essa construção imaginária, ela é absolutamente minada quando você desloca para um outro campo societário, onde a possibilidade de uma construção destes referentes, ele vem para o outro território. Ele vem para um território onde a vida de cada um vale a pena ser vivida, ela tem que ser defendida socialmente e ela é um bem público. Ela é um bem social, ela faz parte da riqueza societária. Ora, o Sistema Único de Saúde é um sistema que nasce para enfrentar essa encruzilhada. Ela é uma disputa societária no campo das relações cotidianas, aonde o encontro das vidas tem que resolver para si, com o outro, esta questão. E nós sabemos, no campo da política de saúde, no plano das organizações públicas e privadas, que o único cenário que abre para que essa disputa se explicite é o cenário das organizações que se ordenam na construção do Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque as organizações que se ordenam no território privado, essa questão não se pauta. A vida do outro não é tido em nenhuma relação no campo do setor privado como um bem público. Ela é imediatamente já tomada em qualquer ordenamento de organizações do campo do setor privado na área do cuidado como um bem privado. Porque ao chegar ali é porque ele já se posicionou como alguém que pode ascender aquele lugar e se inserir numa dinâmica que é a do próprio mercado. Então é óbvio que quando a gente imagina que os planos de saúde deveriam adotar para si os princípios do Sistema Único de Saúde, a gente cria um paradoxo de uma ordem que seria: então vamos acabar com os planos de saúde. Por quê? Porque eles não trabalham com esse paradoxo. O paradoxo da tensão, se a vida do outro é um bem público, uma riqueza societária, ou se é uma vida que não vale a pena, ela só vai ser equacionada como tensão no ato de cuidar exatamente no contexto da aposta organizacional do mundo do trabalho que o Sistema Único de Saúde ordena. E aí é nesse território que essa ameaça se expressa integralmente. E, portanto, é neste território que o SUS se torna uma ameaça. Porque o SUS pode ser um território no qual nós, no cotidiano do nosso trabalho, podemos implicar o nosso trabalho vivo com a vida de qualquer um. E implicar o nosso trabalho vivo com a vida de qualquer um é fazer uma disputa política na sociedade brasileira da maior grandeza. E em especial porque a sociedade brasileira é uma sociedade que teve e tem uma dificuldade, inclusive histórica, de reconhecer que a vida de qualquer um vale a pena. Isso quer dizer que o Sistema Único de Saúde, em relação à sua cotidianidade,
na tensão do agir micropolítico do trabalhador de saúde, expressa e pede para que esse trabalhador tome uma decisão ético-política da maior grandeza. Neste sentido, um dos maiores desafios para nós trabalhadores de saúde é nos percebermos militantes políticos da maior grandeza quando nós tomamos a vida do outro como uma vida que vale a pena ser vivida. E essa é uma tensão constitutiva no nosso cotidiano de trabalho. Nessa direcionalidade, o SUS, se realizar-se plenamente, ele é uma ameaça para vários setores da sociedade brasileira. Ele é uma ameaça, porque de uma certa maneira, ele coloca em xeque exatamente toda outra conformação de práticas societárias cotidianas que tomam que a vida do outro ou não é qualquer vida que vale a pena. Então esse é um elemento que pertence exatamente à cotidianidade do mundo do trabalho. Não basta a gente ter leis ou definições de regras que ocupem uma modalidade que não se atualizem. E a atualização de qualquer regra ou de qualquer modalidade na sua existência se faz no ato micropolítico da existência nos encontros, por exemplo, no mundo do trabalho, na produção do cuidado. Isso quer dizer que a produção do cuidado é um território de luta da grande política, não são os partidos políticos. Os partidos políticos não são os territórios da luta da grande política. E eu não estou aqui querendo jogar partido político fora. Eu estou simplesmente dizendo de que a gente faz inversões de referente. Quando a gente considera que o nosso ato enquanto trabalhador no cotidiano, na prática de cuidado, não é um ato político. E eu diria que o nosso ato enquanto trabalhador no cotidiano, na prática de cuidado, é um posicionamento ético em relação à produção da vida na nossa sociedade como princípio fundante. Nessa direção, a prática de cuidado, ela não é uma prática orientada por saberes técnicos e científicos. Ela é uma prática orientada por um posicionamento político sobre o valor das vidas. E nesse sentido, os saberes se colocam como coadjuvante. Nessa direção, o trabalhador é um elemento absolutamente chave, porque ele pode responder para si naquela tensão que para mim seria o que no contexto ele se situa, ele responder àquela tensão na qual ele pode dizer o que eu faço com o que fazem comigo. Ou seja, o que eu, trabalhador, na minha prática sistemática do cotidiano, num encontro com o outro, tomo de posição em relação ao que é a produção da vida neste meu campo societário e com o que eu me implico. Nesse sentido, eu não estou dizendo que o conjunto dos trabalhadores ou que nós, os trabalhadores do Sistema Único de Saúde, somos absolutamente muito bem resolvidos em relação a isso. É óbvio que não, isso seria uma ingenuidade. De uma certa maneira, sabemos no mundo do trabalho de que existe uma quantidade enorme de trabalhadores dentro do Sistema Único de Saúde que são a favor do setor privado, ou que são a favor das vidas privadas, ou que atuam e têm uma concepção anti-SUS e que na realidade só se localizam ali pela questão da empregabilidade. Mas isso não os isenta de estarem tomando no cotidiano um ato político da maior grandeza, ou de estarem no cotidiano
cotidiano, tomando um ato político que seja um ato político da negação do valor da vida do outro. Esta questão é constitutiva da cotidianidade e, portanto, ele é um elemento que coloca o Sistema Único de Saúde como um território que potencialmente ele pode se concretizar seus modos possíveis de intervenção a ameaçar certas constitutividades na sociedade brasileira. E aí o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema que é alvo de uma construção imaginária também anti-SUS, que é uma construção que é interessante da gente se acercar. Na medida que caberia a pergunta, por que se preocupa tanto, por exemplo, na grande mídia, de produzir sistematicamente imagens negativas de um sistema, se ele de fato então não funcionasse? Qual é a maquinária que está nesse jogo? Por que mesmo isto é uma prática sistemática e cotidiana? Provavelmente porque aí há uma disputa que é uma disputa no interior da sociedade brasileira, que nós estamos vivendo hoje do jeito talvez mais intenso e tenso, que é a explicitação clara no interior da sociedade brasileira hoje, por onde mesmo que ela vai caminhar. Ela vai se constituir como uma sociedade onde todas as vidas, nas suas diferenças, se constituem como patrimônio de enriquecimento da multiplicidade do viver dentro da sociedade brasileira, ou na realidade ela vai ser uma sociedade em que haverão vidas que serão defendidas e vidas desnecessárias que não precisarão nem viver. Ora, nós estamos vivendo isso na maior intensidade hoje dentro da sociedade brasileira. Balela de que isso é uma mera disputa eleitoreira ou de grupos de partidos políticos. Balela, não é? Quando certos modos de agir que a gente... É uma furadeira? Se for uma furadeira, pode ser o furo do muro. O que é isso? É ruído. Esta disputa ela é tão significativa no plano imaginário que, de fato, certos setores gastam muito para mantê-la sob uma certa perspectiva, não é? Uma certa perspectiva que tenta constituir o agir público como um agir absolutamente incompetente, ou que tenta constituir imaginariamente que nem todas as vidas são assim tão relevantes e coisas desse tipo. Então, quando eu puxo a ideia de que uma das ameaças fundamentais que o SUS pode estar convivendo é a ameaça que ele produz, e que ele produz exatamente neste lugar da cotidianeidade do mundo do trabalho, onde ele se efetiva, ao qual nós, trabalhadores, podemos falar sobre isso com o nosso agir, não é? A gente pode se aproximar de alguns elementos que foram fundamentais e que foram colocados aqui nas falas anteriores, que é até que ponto certas características que são tomadas como características evidentemente problemáticas para o sistema único, e eu diria que, sem dúvida nenhuma, elas não deixam de ser problemáticas, como, por exemplo, esse tema da precarização, como esse tema todo que opera na cotidianeidade, na organização do mundo do trabalho, mas o quanto isso, ele de uma certa forma, ele pode gerar na imagem do trabalhador
uma perspectiva de que nós, trabalhadores na cotidianidade, podemos nos lançar para um espaço de discursividade, que é o espaço da discursividade da vítima e não o espaço da discursividade do protagonista. Eu acho que essa tensão foi, de uma certa forma, colocada aqui nessas falas, e eu acho que ela é um elemento fundamental sobre o qual a gente tem que pensar hoje, inclusive na produção muito imaginária contemporânea do Ocidente. Eu acho que a gente vive de diferentes maneiras uma intensificação do discurso da vítima. E acho que essa intensificação do discurso da vítima, ela vem ocupando um lugar imaginário em vários territórios. É impossível a gente não pegar, por exemplo, a tensão que existe e o conflito que vai se estabelecer, inclusive em torno desses temas tipo dos atentados ou da ameaça ou coisa desse tipo, e de que maneira o discurso da vítima respalda uma certa perspectiva de certos coletivos de se posicionarem num lugar que seria um lugar aparentemente da não ação. Beth abre dizendo assim: olha, é possível às vezes, numa certa forma de análise, que a gente opere uma compreensão que nos deprima a tal ponto que a gente pode não se ver como potência na intervenção. Eu acho que isso é um elemento significativo para a gente também desdobrar como um elemento fundamental na nossa discussão da temática, aonde o Sistema Único de Saúde se posiciona, e esse tema da questão das ameaças. Talvez, e eu concordo com isso, uma das estratégias que aparentemente, e aí não tem jeito, porque eu acho que isso a gente tem que refletir, uma das estratégias que aparentemente o próprio movimento mais organizado dos trabalhadores tem gerado, às vezes são estratégias nessa direção. Nós da Universidade Federal ficamos muito tempo em greve, não vou nem falar do SUS, vou falar de nós mesmos, não é? Nós ficamos aí meses em greve, não é? E me inquietou muito todos esses meses acompanhando a forma de construção dos movimentos docentes e dos trabalhadores, do que é que nós estávamos como pauta de luta e o que é que nos movimentava. E inquietava mais ainda o fato de que, quando você olhava o movimento grevista, você tinha uma conclusão óbvia: este movimento grevista, ele não pertence a todos. Ou seja, podemos estar parados, mas nós não somos protagonistas. E quando eu me aproximava da discussão de quais eram as pautas, sempre me inquietava uma ausência na discussão do movimento grevista dentro da universidade. Em momento nenhum, de uma forma radical, que me interessa muito, o movimento docente colocou em xeque a si mesmo como praticante cotidiano do processo formativo. Em nenhum momento você é capaz de ler, dentro desses meses todos, alguma reflexão profunda do movimento docente, em que o movimento docente puxaria como pauta uma discussão sobre si mesmo, sobre como pensar o que é que nós, enquanto docente, na prática cotidiana do processo formativo, estávamos oferecendo dentro da universidade, como se isso não fosse absolutamente relevante para um tema da luta política da maior amplitude, quando nós estamos colocando em xeque para que servem as universidades. Se a construção
construção discursiva era uma construção que deslocava todo o debate da força do movimento docente para a ideia de que nós docentes, vou falar de nós docentes porque eu sou docente, mas eu cabe para o movimento sindical dos trabalhadores das universidades também. Como se nós, na realidade, não tivéssemos nada a dizer sobre o mundo do trabalho. Como, na realidade, o mundo do trabalho, para nós, fosse simplesmente postos de trabalho, modos de ocupação dos postos de trabalho e certas empregabilidades e a carreira vinculada a isso. Ou seja, o mundo do trabalho tratado sobre essa ótica, não é? E não o trabalho tratado sobre a outra ótica que também aqui já apareceu. Ora, quando o movimento docente faz uma elaboração discursiva dessa ordem, e nas centenas e centenas de páginas de texto que produziu, vocês podem procurar, se vocês encontrarem alguma coisa, falam que eu não li, tá? Você não encontrar absolutamente nenhuma reflexão que tomasse a seguinte discussão: o que nós docentes produzimos no cotidiano, nas nossas práticas como docentes? Não havia nada disso dentro da cena. Ou seja, nós não entendíamos ou não entendemos no movimento que a temática do trabalho era uma temática que tratava muito além do que nós estávamos construindo como o discurso da greve. E que, de uma certa maneira, talvez a greve fosse uma oportunidade que abria uma janela para a gente colocar em discussão a invenção da própria universidade. Ou seja, nós não reconhecemos, em meses de greve, que a universidade deve ser inventada de novo. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou dizendo que essa construção discursiva, quando ela vira o referente para a gente se ver na cotidianidade do trabalho, ela pode gerar em nós a ideia de que as forças externas nos obrigam a ser o que somos e nos coloca numa posição que é o de negar em nós mesmos a máquina desejante que somos. Mas como a discursividade não consegue anular a máquina desejante que somos, o que cabe a gente pensar é o que é mesmo que nós, em parte, quando fazemos o discurso da vítima das forças de fora sobre nós e de que, portanto, nós não temos nada a fazer, o que é mesmo que nós estamos nos posicionando como protagonistas do não fazer. Então, o que eu estou colocando é que também na cotidianidade, não só há uma tensão ali que a gente atualiza no nosso trabalho, em cima de algumas questões centrais e que eu considero da grande política, como, por exemplo, o valor da vida e a ética da nossa relação e da nossa implicação com isso na prática de cuidado, mas também, de um outro lado, como é que a gente se constitui como força política ao se posicionar como vítima de certas forças que estão fora de nós e que não nos pertencem na nossa ação. Eu acho que o exemplo do movimento docente é um exemplo muito imperativo para a gente ver hoje. A quantidade de greves docentes que a gente já produziu nas últimas décadas é gigantesca. E os docentes não mudam 1 milímetro suas práticas quando voltam das greves. Eles voltam para a sala de aula fazendo as mesmíssimas coisas. Isso também é um elemento da grande política, ao revés da outra. Ou seja, nós, enquanto nos posicionamos também como vítima, somos sujeitos políticos a fabricar uma cotidianidade, talvez uma das cotidianidades que seja uma das ameaças fundamentais no SUS, que é a prática cotidiana anti-SUS que nós trabalhadores também podemos carregar. Então,
Para eu fechar, eu estou criando um paradoxo aqui na elaboração, que é o seguinte: nós trabalhadores, no nosso agir cotidiano, fazemos a grande política quando nós, no nosso ato, no encontro com a vida do outro, nos implicamos que a vida do outro é um bem maior do ponto de vista societário e que qualquer vida vale a pena. Mas nós, trabalhadores, quando nos posicionamos como vítima e fazemos a não ação nesta direção, nós também estamos fazendo política, e estamos fazendo uma política exatamente ao contrário, uma política anti-SUS. Essa tensão é uma tensão que nos pertence. E aí nós, trabalhadores, não temos trégua. Isto é uma questão para nós, não é uma questão para os outros. Nós, trabalhadores, é que temos que resolver esta questão. Qual é a mesma política que queremos fazer ali no cotidiano? E podemos recusar certos lugares como vítima? Podemos nos constituir como protagonista de uma vida que seja encarada como riqueza no plano social? Isso não pertence aos outros, é mercado coletivo, e é ali no cotidiano que a gente responde com a nossa intervenção a essa encruzilhada. E essa encruzilhada talvez seja o grande drama que pode fazer de nós, ali no cotidiano, uma produção de um grande sofrimento cotidiano que nos leva para uma solidão, ou um grande sofrimento cotidiano que produza potência e produza mais ação coletiva em defesa da ideia de que todas as vidas valem a pena ser vivida no Brasil. É isso.